Do dia, o primeiro item, parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 11.301/13 do vereador Rogério Ricardo da Silva, que prevê psicólogo em toda unidade de saúde. Com a palavra, o autor do projeto. Boa noite a todos, a todas que nos assistem pela internet, pela TV, né? Meus queridos, esse projeto de lei, desde 2008, né, quando foi a primeira vez candidato a vereador, trabalhando no Hospital São Vicente, no posto de saúde de Voturucaia, eu presenciei a dificuldade que nós temos com psicólogo na rede pública. Hoje, a psicologia não é tratada como saúde pública, não só em Jundiaí, como no Brasil. A dificuldade que nós temos hoje de uma criança passar no CAPS infantil, no CAPS adulto e ter o CAPS para drogados, né? Álcool e drogas. E eu vejo assim, meus amados, a dificuldade que tem uma criança imperativa, uma mulher com depressão pós-parto, pessoas que têm doenças crônicas, de passar com esse profissional. E hoje, meus queridos, eu fiz um levantamento. A depressão é a doença do século. Nos Estados Unidos, o que mais mata é a depressão. E a depressão não atinge só os adultos, mas crianças. É a quarta principal causa de incapacidade em todo o mundo. Em 2020, será a segunda maior causa de incapacitação do planeta. Em 2030, o mal mais prevalente do mundo. E eu falo para vocês assim, uma pessoa que tem doenças crônicas, uma pessoa que realmente tem câncer, AIDS, que necessita realmente de uma palavra, hoje muitas não têm condição de ser atendida na rede pública de Jundiaí e no Brasil. E eu falo para vocês assim, a dificuldade, meus queridos, é muito grande. Para uma mãe que pega uma criança imperativa de 7, 8 anos, uma pessoa que realmente com depressão, ela para pegar um ônibus lá do meu bairro de Voturucaia, vamos falar do Castanho, Santa Gertrudes, Tulipas, para ir até o CAPS é uma dificuldade muito grande. Só uma parte, vereador. Pois não? Só pedir um pouquinho de silêncio aqui no plenário, vereador Zé Dias. Pois não, vereador. E eu peço assim para vocês, continuando lendo, o nosso país lidera o ranking de prevalência de depressão entre os países em desenvolvimento de 18% da população. Podemos concluir que a saúde mental não é classificada como saúde pública. Todos os CAPs da cidade, assim como clínica e escola, que disponibilizam atendimento gratuito, supervisionado, estão superlotados, com fila de espera de aproximadamente 2 anos. Tem pessoas, meus queridos, que esperam 2 anos para ser atendido. Eu falo assim, que hoje, em 2010, aconteceu aqui em Jundiaí a primeira conferência municipal de saúde mental, onde o relatório final, em proposta aprovada, encontramos a inclusão de profissionais na saúde mental, nas UBSs, onde se inclui entre esses profissionais os psicólogos. E eu falo para vocês que a necessidade que nós temos de ter uns psicólogos na unidade básica de saúde. Hoje, se eu não me engano, são quase 30 UBSs em Jundiaí. Se nós teríamos de contratar 60 profissionais para atender a cidade de Jundiaí. E esses 60 profissionais, meus queridos, atendiam na própria UBS e desvaziaria os CAPs da cidade. E lá só iria quem? Quem realmente está necessitando de tomar realmente os medicamentos, buscar fazer autoajudas, né? E eu digo para vocês a importância que nós temos de realmente
derrubar o parecer da Justiça e Redação hoje. Uma parte, não, vereador? Pois não? Uma parte. Eu acho que Vossa Excelência traz à tribuna um assunto realmente muito importante, haja visto os dados que Vossa Excelência apresenta da doença, tal, e embora pareça a ilegalidade ou a inconstitucionalidade, vale a pena, com toda certeza, trazer à baila, trazer a discussão nesta Casa de Leis, ainda que amanhã o Poder Executivo possa se utilizar da ideia, da iniciativa de Vossa Excelência, né, e aplicar, né, nas UBS do nosso município. Acho que Vossa Excelência está de parabéns e são assuntos pertinentes, são importantes, sem dúvida, trazer a discussão nesta Casa de Leis. Parabéns. Muito obrigado, pastor Dirley. E eu digo para vocês, interessante, o senhor comentou, pastor Dirley, né, que pode ser que o Executivo, nosso prefeito Pedro Bigardi, realmente ele veta esse projeto. Mas nada impede dele colocar já no PPA do ano que vem, para colocar pelo menos nas 4 UPAs, que está falando realmente que vai montar em Jundiaí. Esse projeto é um projeto importantíssimo, porque tem pessoas com dependentes químicos, que a mãe necessita realmente passar com psicólogos. E às vezes, não só o dependente, mas sim os pais que necessitam passar com esse psicólogo. E hoje tem coisas clínicas. Vereador. Pois não, Sadeu? Desculpe interromper. Hoje a gente percebe, principalmente quem mora nos bairros de periferia, hoje nós temos um grande problema com a dependência química. E uma família hoje que tem um dependente químico dentro de casa, se não tiver uma psicóloga, pessoas que acompanhem, essa família se destrói inteira. Então, eu acho de grande importância, embora seja inconstitucional, mas eu acho que é um projeto que tem que ser visto com muito carinho, porque é uma coisa de grande importância para as pessoas, nossa população. E eu digo assim, muito mais, meus queridos, que, conversando hoje com o doutor Cláudio Miranda, passando para ele o projeto, falei, doutor Cláudio, nós não podemos parar por aqui, porque eu acredito que a partir do momento que nós estamos tratando, tem casos clínicos, que pessoa tomando os florais, né? Tomando medicamento de tarja preta, que eu esqueci os nomes, que eu anotei, acabei esquecendo em cima da minha mesa. Às vezes, passando com um psicólogo, não precisaria nem tomar esse medicamento. Né, doutor André? Você passou para mim, eu acabei esquecendo. Tem os psicólogos Alexandre aí, né? Que veio cumprimentar, o Antônio Sérgio. É interessante isso. Tem medicamento que o clínico passa, que às vezes, passando com um psicólogo, seria uma maneira dele não tomar esse medicamento. Porque às vezes uma palavra amiga, às vezes... Porque uma consulta hoje, pode ser que eu esteja enganado, mas com um psicólogo hoje custa R$80 particular. Concedo uma parte? Pois não, pastor. Eu quero parabenizá-lo pelo projeto e abordar justamente, como a gente não pode fazer uso da tribuna, essa questão que a população mais carente, ela não tem acesso ao psicólogo particular. Então, ela fica na dependência do poder público. Exatamente. Então, eu espero que esse projeto prospere, que o senhor faça gestão com o prefeito Pedro Bigardi, com o secretário da Saúde, para que possa torná-lo um projeto, quem sabe, até legal e constitucional. Hoje, uma consulta com psicólogo pelo SUS, pelos CAPs, às vezes demora de 1 ano e meio a 2 anos. A lista de espera que está. Você me permite uma parte? Pois não, sou... Companheiro Rogério Ricardo da Silva, o projeto de Vossa Excelência, evidentemente, é importante. Precisa mesmo de psicólogo. A gente é procurado, Vossa Excelência sabe que eu trabalho no ramo também da saúde e encaminhamento. Mas, veja bem, eu queria explicar uma coisa importante. Na legislatura anterior, eu não sei se o doutor Paulo lembra, o doutor Paulo Sérgio Martins lembra, eu subi na tribuna, eu também fazia parte da Comissão de Justiça e Redação, se não me engano, Vossa Excelência também fazia. Falei, quando existe um projeto, vamos dizer, ele teve o parecer contrário, veja bem, ou o veto do prefeito, a gente dá uma chance para que a pessoa traga uma prova antes. E Vossa Excelência está trazendo uma prova. Porque, veja bem, é um projeto difícil que Vossa Excelência, pelas informações que o senhor trouxe, o senhor Cláudio Miranda, do chefe do gabinete do senhor prefeito municipal,
certo? O senhor Pires, Vossa Excelência conversou com o prefeito Entre Linhas. Há sempre uma luz. Então, me convenceu. Então, até, inclusive, queria pedir licença ao meu querido amigo Paulo Malherba, vereador, presidente da Comissão de Justiça e Redação, que eu vou, evidentemente, também acompanhar Vossa Excelência, mas com respeito muito grande com o nosso querido companheiro Paulo Malherba, inclusive que também ele vem com uma carga com ele da consultoria jurídica. Então, se tudo correr bem, se a Vossa Excelência conseguir manobrar dentro da prefeitura e tomara que Vossa Excelência consiga, é um orgulho não só para Vossa Excelência que apresentou o projeto, mas para a Câmara Municipal e, inclusive, para a população de Jundiaí. Então, estou pedindo, e já consegui a concessão do presidente da Comissão de Justiça, que, evidentemente, eu vou acompanhar a Vossa Excelência, certo? Era essas minhas palavras, né? Essa é a parte, evidentemente. A parte eu já não tenho, questão não tem a parte, vereador? Tenho? Eu quero aqui, então, vereador, e acho que eu vou parabenizá-lo, a Vossa Excelência, e com todo respeito ao vereador e colega Paulo Malherba, que eu tenho um grande respeito dentro desta casa e demais membros desta Comissão de Justiça e Redação, né? A gente entende que é um trabalho que tem as dificuldades de ambas as partes, mas eu entendo que ao passar a colocar na pauta da ordem do dia de discussão, de votação de pareceres aos projetos, é no mínimo cercear o direito dos vereadores e de trazerem a esta casa e lei discussão e questões que representam os interesses da comunidade. O senhor foi cobrado na comunidade, nas próprias unidades básicas de saúde, no qual o senhor faz parte. Então, eu acho, senhor, que é importante compreender que nós formulamos o projeto para atender o nosso capricho pessoal e fazemos de uma base de interesse coletivo. E eu acredito que o projeto de Vossa Excelência, com essa discussão, futuramente vai ter até talvez uma proposta do prefeito, né, que ele vai estudar bem essa forma de levar às unidades básicas aquilo que realmente o senhor pede, não o senhor, mas a comunidade. Eu parabenizo e vou votar favorável ao senhor. Obrigado, Zé Dias. O doutor Pacheco pediu a parte? Caro vereador Rogério, eu também endosso as suas palavras, eu estava atento à sua exposição, e realmente a depressão, o estresse, são doenças da vida moderna, da comunidade e da sociedade que está cada vez mais civilizada. Assim como o câncer também, é uma doença do mundo civilizado. E o estresse e a depressão seguem esse paralelismo com o câncer, sendo também uma das grandes causas de doença e de busca dos consultórios médicos, das unidades básicas de saúde, dos pronto-atendimentos, dos prontos-socorros, viu, meu presidente? Então, eu também sou favorável, sou sensível à sua propositura, entendo a posição da Comissão de Justiça e Redação, da qual eu também faço parte, participei, aprovei, mas com ressalva, né? Entendo a postura do nosso presidente, o vereador Paulo Malherba, e sem desautorizar a posição da Comissão de Justiça e Redação, eu ainda tenho a convicção pessoal, senhor presidente Paulo Sérgio, que a presença de um psicólogo nas unidades básicas de saúde vai desafogar em muito atendimento. Porque nós temos nas unidades básicas de saúde, e eu posso dizer isso por uma experiência pessoal minha, de ter trabalhado no serviço público durante 25 anos, vereador Rogério, de que uma gama enorme de queixas, Paulo Sérgio, uma grande enorme de queixas, tem um fundo psicológico, tem um fundo afetivo, tem um fundo emocional, né? É muito comum a mãe que vem em busca do atendimento médico, porque não pode ter um atendimento do psicólogo, mas que tem uma dor de cabeça, porque teve um estresse com o filho, ou um estresse com o marido, e a recíproca é verdadeira, o pai de família também, o filho, enfim, é muito comum a busca da unidade básica de saúde, sem necessariamente uma doença física, né, que o médico trataria, muito embora ele também não pode estar afeito apenas às questões físicas, ele tem que enxergar como um todo, que eu acredito que o médico enxergue. Mas pela escassez de médicos, inclusive, que possam ser contratados para as UBS, eu tenho certeza, vereador Rogério,
que a contratação dos psicólogos, e aí o caminho depois vai ter que ser melhor feito através da administração pública e tal, como é que vai ser feito essa inclusão do psicólogo. Tenho certeza, tenho minha convicção pessoal, de que o psicólogo vai contribuir muito para se diminuir as filas de atendimento médico nas unidades básicas de saúde. Eu sou muito simpático com a sua propositura e vou votar a favor. E para encerrarmos, senhor presidente, a UBS trabalha com o quê? Com prevenção. O psicólogo lá vai trabalhar com prevenção, para a pessoa não entrar com uma depressão. A depressão hoje é a doença que mais mata, não só em Jundiaí, mas no Brasil. É a dependência química, pessoas com doenças crônicas, depressão pós-parto, né? Então eu peço para vocês, meus amigos, vereadores... Questão de ordem, presidente? Pois não? Pode uma questão de ordem? Gostaria só de explicar, porque citaram aqui o nome do Paulo Malerba, né? O que está em discussão. A discussão, na verdade, é sobre o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei de Vossa Excelência, que prevê psicólogo em unidade básica de saúde. Evidente que não entramos no mérito da sua propositura, né? Não discutimos a intenção do projeto, que não julgamos, na verdade, né? Até entendo que tem vários aspectos favoráveis e que cabe uma discussão. É que compete à Comissão de Justiça e Redação examinar e emitir parecer quanto ao aspecto jurídico e quanto à redação final em todos os assuntos. Então, quando a Comissão de Justiça e Redação ela coloca um parecer contrário, ela não está abordando o mérito do seu projeto ou a intenção dele. Estamos abordando a questão da legalidade, da constitucionalidade do projeto, que, inclusive, quando veio da consultoria jurídica dessa casa, já veio com esses dizeres, que o projeto é efetivamente inconstitucional, e não cabe à Câmara legislar sobre esse tema. A Comissão de Justiça e Redação, ao analisar, também concordou. Comissão essa que não é formada apenas por mim, é pelo vereador Conde, Paulo Sérgio, o Doca e o Pacheco, né? Tanto que o parecer da comissão ele foi contrário, todos votaram contrários à tramitação. É evidente que pode ser reavaliado as posições quando ele vem a plenário para ser discutido. Então, quero dizer o seguinte, eu sei que o senhor tem usado o tempo para falar sobre o mérito do projeto, né, sobre as suas intenções, mas quanto ao parecer, nós apenas nos ativemos à questão jurídica. Não vejo problema em discutir o tema. Acho que, do ponto de vista de tornar-se uma lei, infelizmente isso não vai acontecer. Não tem como esse projeto tornar uma lei, porque ele vai chegar no prefeito e, por dever de ofício, ele tem que vetar quando é ilegal, e se ele não vetar, se ele sancionar, alguém pode recorrer à justiça e, certamente, nesse caso, a justiça recorreria. Isso não implica em dizer de que sou contra a iniciativa do senhor, considero um projeto importante. Tudo aquilo que visa discutir a saúde pública é algo que nós devemos encarar com grande seriedade. Mas, como existe uma Comissão de Justiça e Redação nessa casa, temos que nos ater à questão do aspecto jurídico da legalidade. Porque, se não houvesse essa necessidade, não haveria por que ter uma Comissão de Justiça e Redação e não haveria por que ter uma consultoria jurídica, por exemplo. É só nesse sentido, mas não há qualquer problema quanto ao mérito do projeto. Muito obrigado. Então, senhor presidente, só para me encerrarmos, então, eu acredito que o prefeito Pedro Bigardi, ele vai olhar esse projeto com carinho, né? Tem as UPAs, né? Ele vai olhar a necessidade que o povo realmente necessita, através de quem tem um filho com depressão, uma pessoa que tem doenças crônicas, né? E como o presidente da comissão falou, Paulo Malerba, não vai virar projeto de lei, mas o vereador é a voz do povo. Então, aqui é o que o povo quer falar. Então, eu sou a voz hoje do povo com depressão, do povo realmente que está enfermo e dos psicólogos de Jundiaí. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Parabéns pelas palavras. Só para orientar, no caso da derrubada do parecer da Comissão de Justiça e Redação, não os senhores vereadores, mas o público aqui, só o autor do projeto é que fala. O à parte ele é permitido, não é proibido, porque não existe discriminação sobre o não à parte. No tocante ao projeto, vereador, eu não voto o projeto, mas eu votaria favoravelmente. Nós somos uma Câmara política. Entendemos, inclusive eu errei, e aqui assumo minha culpa, votei erroneamente que deveria votar com restrições igual o Pacheco. O Pacheco votou certinho. Então foram 4 votos a 1. Votei erroneamente, conseguimos consertar. Eu acho que o vosso projeto é tão importante que gerou essa discussão de cerca de 25 minutos. Às vezes, pela participação política aqui, o prefeito sente com a votação de uma grande
ou da unanimidade de uma grande porcentagem de vereadores, que o projeto realmente precisa ser repensado e anula-se o vereador aqui, no caso o projeto do vereador, mas ele lança por lá. Eu acho de extrema importância, e a importância dessa Câmara, representamos o povo, e muita gente votando, o prefeito tem um pouquinho mais sensibilidade para apreciar esse projeto. Pode ser que esse projeto ou alguns outros não tenham chegado nem à cabeça do prefeito nesse sentido. Votarei favorável, parabéns pela iniciativa. E aqui, questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Vereador Gerson. Só na minha convicção política, eu entendo o papel do presidente Paulo Malherba, da Comissão de Justiça, é esse o papel mesmo. E, neste momento, o plenário é soberano para discutir na política aquilo que acredita, naquilo que cada um tem a convicção, se o projeto deve estar caminhando, o quanto de discussão vai dar, a forma, eu entendo que pode ser com indicação, pode ser de várias maneiras. No caso do vereador Rogério, ele preferiu na forma de projeto. Então, aqui nós todos temos a liberdade agora de votar com a convicção política, que aqui é um plenário, e no plenário não é a comissão técnica nem de saúde, nem a comissão técnica de justiça, nem a comissão técnica de finanças, nada. Aqui é o vereador eleito pelo povo e com a convicção política de cada um. Obrigado pela Questão de ordem, só, presidente. Pois não, questão. Então, eu peço assim a ajuda dos vereadores votando não, né? N para derrubar os votos aí para nós levar para votação esse projeto de lei. Muito obrigado. Em votação, o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 11.301 do vereador Rogério Ricardo da Silva, que prevê psicólogo em toda unidade de saúde. Com 17 votos pela derrubada do parecer contrário da comissão, 2 votos pela manutenção do parecer da Comissão de Justiça e Redação, declaro aprovada a derrubada do parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei 11.301/13 do vereador Rogério Ricardo da Silva, que prevê psicólogo em toda unidade de saúde. Pois não, vereador. Questão de ordem. Eu quero agradecer a todos, né, que me ajudou nessa causa tão nobre que o povo necessita. Muito obrigado. Vereador Paulo, questão de ordem. Pois não, vereador. Como o projeto ele continua em tramitação, indicamos a Comissão de Saúde para que se manifeste também sobre o projeto, que agora segue a tramitação normal, as comissões outras também se manifestam quanto ao mérito do projeto. Obrigado. Positivo. Só para explicar como é que funciona, tem o parecer contrário, esse parecer são 5 vereadores da Comissão de Justiça e Redação, esse parecer foi derrubado, então agora o projeto tramita normalmente como se ele tivesse tido uma primeira aprovação. Obrigado, vereador Rogério. Agora, o segundo item da nossa pauta é o veto total ao projeto de lei 11.033/2011 do vereador José Carlos Ferreira Dias, que autoriza descarte ecológico de equipamentos eletrônicos abandonados nas assistências técnicas. Em discussão, em votação. Desculpa, com a palavra o vereador José Dias. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente nesta noite, veto ao projeto de lei 11.033, 2011, deste vereador que autoriza descarte ecológico de equipamentos eletrônicos abandonados nas assistências técnicas. Antes de mais nada, senhores, e de entrar na questão do projeto propriamente dito, quero convidar meus colegas a refletirem sobre a responsabilidade de todos nós, enquanto vereadores, em torno das questões socioambientais. Como parlamentar, sou cobrado todos os dias, repetidas vezes, sobre projetos, sugestões que tratam de assuntos sobre meio ambiente, em todos os sentidos. Eu sinto responsável e no dever de dar uma resposta à população, aos munícipes, aos eleitores
e vou atrás de, junto com a minha assessoria, apresentar propostas que possam ser compartilhadas e discutidas pelos demais colegas desta casa. Em março passado, eu trouxe para a discussão o projeto em torno do bairro saudável, de modo a concretizar as pessoas sobre a importância que levaram sério a cuidados com o lixo e por conseguinte com o meio ambiente. E o projeto foi rejeitado aqui pelos meus colegas pares. Ontem tivemos aqui uma audiência pública, o vereador Leandro Palmarini, trazendo para a discussão a proposta do telhado verde, que, não obstante os reparos nas questões técnicas, tem da sua importância para tornar Jundiaí pioneira ao assunto em termos de região. Então, você vê quantos assuntos parece aqui na casa, né? Eu quero dizer que hoje eu tenho que voltar a esta tribuna para pedir a meus colegas que rejeitem o veto do senhor prefeito ao projeto que autoriza descarte ecológico de equipamentos eletrônicos abandonados nas assistências técnicas, né? Eu acredito que o projeto anteriormente foi aprovado aqui pela casa e foi rejeitado pelo senhor prefeito. Desta feita, não porque implica em gastos ao município, até porque não tem gasto para a prefeitura, já que a responsabilidade pelo descarte dos produtos eletrônicos exclusivamente dos estabelecimentos e comerciais. Então, nós sabemos, senhor prefeito, senhor presidente, senhores vereadores, que nós temos de enfrentar os problemas ambientais, sociais e econômicos decorrente do manejo inadequado dos resíduos sólidos desta mesma lei que foi instituída, a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos, sejam eles fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes ou cidadãos. Mas ainda, desse segundo semestre do ano passado, do Ministério do Planejamento e Meio Ambiente, através da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, vem analisando as propostas de logística reversa apresentada pelas prestadoras de telefonia, no sentido que ampliarem os projetos de responsabilidade socioambiental, que inclui no recolhimento e destinação adequada de celulares, baterias usadas, ou que será expandido para os demais setores da indústria, comércio, varejista do setor de telecomunicações. Daí eu pergunto, por que no município não pode tomar a mesma iniciativa e criar a lei própria para descarte dos eletrônicos insercíveis? Então, senhor presidente, seus vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias, e eu peço aos senhores que analise bem o projeto do vereador Zé Dias, é importante. Se fala muito aqui nesta cidade de Serra de Japi, meio ambiente, de córrego, tanta coisa, e esse é um projeto importante. Eu gostaria que vocês, senhores vereadores, analisassem o teor desse projeto, desse projeto de lei, e daria oportunidade para o vereador Zé Dias derrubando o veto, rejeitando o veto do senhor prefeito. Continue em discussão o veto total ao projeto de lei 11.033/11, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que autoriza descarte ecológico de equipamentos eletrônicos abandonados nas assistências técnicas. Em votação. Com 10 votos pela derrubada do veto, 2 votos pela mantença do veto, 5 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, declaro derrubado o veto total ao projeto de lei número 11.033/11, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que autoriza o descarte ecológico de equipamentos eletrônicos abandonados nas assistências técnicas.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Senhor presidente, eu quero agradecer aqui os 19 vereadores, principalmente o senhor que está à presidência na casa nesta noite, e eu agradeço pela oportunidade, porque são projetos que a gente precisa analisar a fundo, e são questões que são solicitadas do poder da comunidade, da prestação de serviços públicos. Então, portanto, eu agradeço a cada um dos senhores vereadores, principalmente daqueles que votaram favorável, senhor presidente. Obrigado pelas palavras, parabéns. E lembrando ainda que na sexta-feira retrasada nós tivemos ganha mais uma DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade, onde um projeto de minha autoria na legislatura passada foi considerado ilegal e inconstitucional, passou, foi vetado e o Tribunal de Justiça considerou que nós tínhamos a razão e virou lei. Então, temos que tomar muito cuidado com essa questão da legalidade e inconstitucionalidade, porque o direito ele é maleável. Gostaria de suspender a sessão por até 20 minutos para que discutamos um terceiro item aqui, uma pré-discussão do terceiro item. Suspendida a sessão por 20 minutos.